Fala, meus Muritecers, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser bem curtinho, tem um formato diferente também, a gente não vai ver código, a gente vai falar sobre 3 coisas que eu fiz na minha carreira para conseguir o meu primeiro emprego de tecnologia formalmente falando, né? Então vamos lá, sem mais delongas. A primeira coisa foi criar um perfil no GitHub e usar isso como meu portfólio de estudos. Isso não só foi importante na hora de eu mostrar o que eu sabia fazer para as pessoas que estavam me entrevistando, mas também para eu criar essa cultura de estudos e de tentar catalogar e documentar e organizar muito melhor as coisas na cabeça. Essas duas nuances, assim, sobre você ter um portfólio. A segunda coisa foi que eu tive muita sorte de fazer um programa de aceleração por uma empresa chamada Codination, que acho que hoje pertence à Tribe, né? E ali eu tive 10 semanas de um aprendizado intensivo com pessoas que já estavam trabalhando na indústria de Machine Learning e Data Science, e foi muitíssimo importante porque ali eu não só vi, assim, os conceitos matemáticos, estatísticos para treinar modelos de Machine Learning, né? Os principais tipos de aprendizado, mas eu também vi conceitos de software que foram fundamentais para minha carreira. Teste unitário, Docker, ambiente virtual no Python, empacotamento de aplicação, tipo assim, tudo isso foi muito importante, muito interessante para que eu pudesse ter um destaque no momento que eu entrei no meu primeiro emprego. Então foram coisas muito boas que eu pude falar nas entrevistas e que me colocaram um pouco na frente. A terceira coisa é que eu apliquei os conhecimentos que eu vim estudando, que eu tava aplicando ali no meu portfólio, onde deu para aplicar. Então assim, eu fiz ali alguns estágios durante o meu período de faculdade e eu fiz a faculdade de engenharia mecânica, não tem muito a ver com tecnologia, mas nesses estágios, quando eu vi a oportunidade de automatizar alguma coisa, de aplicar alguma coisa de programação, eu fazia. E isso fez com que eu também fosse galgando algumas experiências sem necessariamente ter um emprego onde eu era contratado como desenvolvedor de software. No meu primeiro estágio, por exemplo, a gente tinha que fazer o preenchimento de umas planilhas de Excel e depois fazer relatórios no Word baseado nessas planilhas do Excel. E daí, cara, eu e um amigo meu, a gente pegou e falou assim, na verdade, daria pra automatizar isso aqui. Vamos tentar usar o VBA pra isso. E o VBA usa ali uma coisa parecida com o que é o C#, né? Com o VBA automatizando ali o preenchimento desses relatórios do Word, a gente economizou o que seria, tipo assim, 2 semanas de trabalho preenchendo manualmente ali aqueles arquivos de Word para 40 minutos de um programa rodando. 40 minutos não é uma performance, assim, absurda, mas é 40 minutos contra 2 semanas, então não teve o que falar, foi uma coisa muito boa. A segunda coisa foi um plugin em C# que eu fiz num outro estágio em engenharia mecânica também, de um processo lá de polimento de superfície curva. Esse procedimento, ele era manual porque você tinha que, para cada raio da superfície, aplicar uma pressão diferente, você tinha que fazer um cálculo lá absurdo de como que aplicava a pressão da ferramenta. E aí eu vi ali uma oportunidade de pelo menos fazer o cálculo de um jeito mais rápido, porque a gente tava fazendo com macro de Excel também, e demorava 2 minutos pra gente fazer uma única iteração sobre o cálculo de pressão. E a gente queria fazer um cálculo otimizado, então a gente fazia algumas vezes essa iteração que demorava, assim, sei lá, 6 horas o procedimento, desde você calcular a pressão ótima até você editar o caminho da ferramenta e aplicar aquela pressão. O ponto é, fiz um script em Python que fazia o mesmo cálculo, que no Excel demorava 2 minutos, no Python era 2 segundos. 2 segundos é o ótimo? Não é, mas enfim. Com esses 2 segundos, ficava muito mais rápido a iteração até você editar o caminho da ferramenta. Só que eu mostrei isso pro meu chefe, ele me colocou em contato com a empresa que fabricava o software lá de manufatura, e no final das contas eu tive que traduzir de Python para C#, e aí isso virou um plugin do próprio software. Então uma coisa feita especificamente pra empresa que eu trabalhava, e que, cara, aquelas 6 horas que a gente tinha, desde calcular a pressão até editar o caminho da ferramenta, se tornou um processo que fazia, assim, 10, 15 minutos no máximo. Então ficou tudo muito automatizado, muito bonitão, e isso foi uma história muito bacana pra eu contar em diversas entrevistas, e com certeza foram coisas que eu fui tentando aplicar e aprimorar, assim, que fizeram a diferença. A terceira coisa que eu fiz também foi no negócio do meu pai, eu vi que existia oportunidade para fazer uma mínima análise de dados, né? E isso já especificamente pro primeiro emprego que eu queria, que era de ciência de dados, eu queria fazer uma análise exploratória ali, porque ele tinha dados históricos, ele não tinha nenhuma visão de como que aqueles dados representavam a população, talvez ali, de como que o negócio dele se comportava. E ali eu pude mexer com um arquivo TXT que estava armazenado num sistema legado super antigo, do histórico ali das vendas que ele fazia, tendo que transformar esse arquivo de TXT num arquivo que eu pudesse representar numa tabela no Pandas, com certeza foi, assim, essencial para eu conseguir meu primeiro emprego de ciência de dados, porque eu simplesmente simulei uma aplicação real, que é simplesmente um sistema legado, que te entrega um arquivo que você não tá esperando, você não sabe a definição de esquema, e você precisa de um contrato de dados ali, que vai fazer com que você consiga consumir dos produtores de dados e tudo mais, que me deu também uma visão de engenharia de dados, já que eu não tinha. Nenhum curso te entrega a vivência real, né? Todo mundo tem a oportunidade de ter um negócio com um sistema legado que você pode fazer uma análise de dados? Não é.
Mas onde você enxergar a oportunidade, vai lá e aplica, porque com certeza vai fazer a diferença na hora de você procurar o seu emprego, na hora de você amadurecer aquilo que você vem aprendendo nos cursos. Pra resumir, as 3 coisas. Portfólio pessoal, isso vai melhorando, assim, o seu entendimento sobre o que você tá aprendendo e vai sintetizando tudo numa coisa só. Algum curso ou alguma sequência de cursos. Vídeos do canal do Muritec, são coisas muito legais que vocês podem fazer para tipo, ir colocando mais coisas dentro do seu portfólio e aplicar isso em projetos reais. Pense em alguma coisa, alguém que você conhece, algum projeto que você acha que seja interessante de fazer, aplica, isso vai fazer parte do seu portfólio lá em cima. E a dica bônus agora, que vocês não estavam esperando, é o seguinte: estude e pratique inglês o tanto quanto puder. Eu comecei com games, né, com um joguinho de Pokémon, foi assim que eu aprendi o inglês raiz, depois eu fiz aulas e tal. Mas isso vai ser fundamental se você quiser trabalhar um dia pra fora, se você quiser ler documentação de software. A maior parte dela é escrita em inglês, porque é a linguagem comum, assim, que as pessoas, todo mundo se entende. Então isso vai fazer total diferença na sua carreira, eu tenho certeza que essa é uma dica de ouro, beleza? Obrigado pra quem ficou até aqui, espero que tenha alguma coisa de útil nesse vídeo pra você, e se tiver, me avisa. Se não tiver também, se tiver alguma outra coisa que você quer compartilhar, comenta aqui e a gente vai se falando aí, a gente vai se ajudando sempre, beleza? Um abraço e até a próxima.